Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí à nossa rodada de webinários desse mês especial, falando sobre o tema da Hera Ceran Zafir, né, que foi o produto que a gente lançou no finalzinho de fevereiro. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a presença de todos e agradecer principalmente ao Paulo, né, pela dedicação aí em preparar o caso clínico, de estar disponível hoje para falar com a gente um pouquinho, passar um pouco da experiência que ele teve, né, trabalhando com a Hera Ceran Zafir. E mostrar isso tudo para vocês, né? Então, antes de efetivamente passar a palavra para o Paulo, eu queria deixar alguns recadinhos, né, que eu sempre comento. Então, se alguém já assistiu o nosso webinário, vai achar repetitivo, mas eu preciso dar esses recadinhos, né? A primeira coisa é que o microfone de todos os participantes ele fica mutado, né? Então a gente desativa para que não haja interferência, ruídos e isso atrapalhe a apresentação. Mas isso não significa que vocês não possam fazer perguntas, muito pelo contrário, a gente realmente espera que vocês interajam e façam perguntas, e para isso vocês têm no menu daí do GoToWebinar um campo que se chama perguntas, né? Então, nesse campo de perguntas, vocês fazem, tiram todas as dúvidas que vocês possam ter, e aí a gente combinou já previamente, eu e o Paulo, que à medida que essas perguntas aparecerem, a gente pode ir eu vou passando para ele e ele vai solucionando essas dúvidas, tá? Vocês têm também um campo de documentos, onde vocês têm o guia de aplicação da Hera Ceran Zafir e informações do produto, né, da Hera Ceran Zafir. Então, se vocês quiserem ter mais informações, ter acesso à tabela de queima e tudo mais, esses materiais eles estão disponíveis aí para vocês fazerem o download, tá? E no final da aula a gente faz rapidamente aí umas perguntinhas para entender com vocês o que vocês acharam da aula, o que vocês esperam como temas, né, para outros webinários. Esse mês de março já está fechado todo com o tema de Hera Ceran Zafir, mas a gente tem esse cronograma durante o ano todo, então sugestões são sempre muito bem-vindas, viu? Então agora, para quem não conhece o Paulo, né, ele vai apresentar o tema, né, como conseguir naturalidade com poucas massas em um protocolo cerâmico. E o Paulo, ele é técnico em prótese, ele é ceramista com mais de 20 anos de experiência, né, de laboratório, especialista em protocolo cerâmico e tem a formação toda baseada em cursos que ele fez aqui no Brasil e internacionalmente, tá? Ele também ministra alguns cursos aí pelo Brasil. Acho que melhor do que eu, ele mesmo, se quiser complementar essa apresentação, fica à vontade, viu, Paulo? Eu vou desativar a minha câmera e meu microfone. E agora eu passo a palavra para você. Fica à vontade aí para conversar um pouquinho com o pessoal que está nos assistindo. Ei, Patrícia, tudo bem? Agradeço seu convite, né, de estar usufruindo um pouquinho dessa cerâmica e compartilhar com o pessoal aí, pelo material que você me cedeu para a gente fazer os testes aqui no laboratório, com trabalhos clínicos mesmo. E eu tenho a te agradecer muito sobre a cerâmica e as informações que você me passou previamente para a gente poder trabalhar. Então, eu sou Paulo Araújo, essa coisa esquisita que vocês estão vendo. Eu sou técnico em prótese dentária já há 23 anos e há 20 anos eu trabalho com cerâmica e sou apaixonado por cerâmica. Então, nesses 20 anos eu trabalhei com muita cerâmica, de marcas diferentes, né? E cada cerâmica tem a sua particularidade, né? Cada uma tem as suas questões técnicas. Isso, para uns técnicos são bons, para outros não, uns adaptam, outros têm mais dificuldade. Isso, ao longo dos anos, na minha percepção, foi evoluindo, né? Então, hoje, as massas cerâmicas, elas chegaram a um patamar que realmente consegue te entregar um shade legal, uma translucidez legal,
opalescência legal. Então, eu sou muito fascinado com essa parte da cerâmica, conseguir esses efeitos em uma pequena espessura de espaço, né? Porque quando a gente fala de protocolo cerâmico, muitas vezes a gente não tem um espaço, dependendo do caso, aonde a gente consiga deixar a estética favorável em certos pontos. Então, essa cerâmica aí, pelo teste que eu fiz e pela casuística que a gente representou, num curto espaço de cerâmica, ela consegue te entregar um resultado muito bom. Então, com relação à cerâmica Zafir, tem alguns pontos bem positivos para esse fim, né? Eu não vou comparar marcas, né? Mas eu trabalho com N marcas aqui no laboratório. Devo ter mais ou menos umas 8 marcas de cerâmica, cada um para uma finalidade, uma dificuldade, e cada uma entrega um resultado X, né? E essa cerâmica, por incrível que pareça, ela é muito simples de aplicar e você tem um resultado muito bom, né? Estava até conversando com a Patrícia sobre a tecnologia, acho que é Light Booster, que é dessa cerâmica, né? É uma tecnologia desenvolvida para ela, para esse tipo de trabalho em pouco espaço, sabe? Então, ela consegue te entregar um mimetismo muito bom sobre metal. Então, ainda a realidade do meu laboratório é metalocerâmica ainda. Eu gosto de metalocerâmica. Consigo entregar um trabalho satisfatório com a metalocerâmica. E quanto mais materiais novos, né, consigam ajudar o técnico, eu acho que isso é muito favorável, né, para a gente da classe. Então, basicamente, essa é a minha história, sabe, com relação à cerâmica. Eu não defendo marcas, né, eu gosto mesmo do resultado. Então, assim, você não vai me ver defender a marca com unhas e dentes. Algumas têm os contras e têm os prós, né? Para essa cerâmica em específico, eu acho que ela tem mais prós do que contra, né? Aí é tudo mesmo uma questão técnica de como você avalia seu trabalho do dia a dia. No laboratório eu cheguei a fazer alguns trabalhos de unitários, comecei com unitário e acompanhei esses trabalhos em boca para ver a questão de mimetismo, a espessura que você coloca em certos lugares. Geralmente a gente tem uma dificuldade muito grande na região cervical. Então, essa cerâmica nessa região em específico, ela te entrega um shade compatível com o dente homólogo ou vizinho ali. Você não tem tanta dificuldade com relação à transição de cor nessa área, que é muito difícil. Com relação à cor do shade em si, ela é uma cor fiel mesmo, A1 é A1, não tem aquela variação que para algumas cerâmicas tem, né? Uma tem um croma mais elevado, outra tem menos croma. Então essa, pela escala, bate certinho mesmo, né? Uma característica que eu vi da cerâmica muito boa é a questão da opacidade dela. Então, ela é uma cerâmica com mais carga, né? Então, ela consegue fechar em pouco espaço a cor do dente. Não quer dizer que ela é opaca, não. Ela consegue deixar o mimetismo correto entre a parte metálica, opaco e cerâmica. Então, isso facilita demais para quem gosta de metalocerâmica, né? Geralmente, com preparos ruins, a gente sabe como que é nosso dia a dia, e muitas vezes algumas áreas do coping ali, elas são sacrificadas por conta de espaço. Então, essa cerâmica, ela consegue realmente entregar um bom resultado nisso. Uma questão bem legal também da cerâmica é o opaco. Esse aí, para mim, foi o maior diferencial, porque
dos opacos que eu já trabalhei nesses 20 anos, e não foram poucos, por incrível que pareça, esse opaco é o melhor que eu já trabalhei. Não querendo defender a marca, sabe? Mas eu estou falando para o meu dia a dia. Então, com a aplicação bem sutil, você consegue, se você tiver uma boa experiência de aplicação, em uma queima, você consegue fechar o metal. É claro que antes dessa queima de fechamento, a gente faz o wash, que aí é uma queima bem fina, né? Então, todo opaco, a gente deve fazer esse wash. Então, na segunda queima, vamos assim dizer, ela consegue fechar completamente o metal. Então, essa é uma característica bem legal dessa cerâmica, sabe? Uma característica bacana dela também é com relação à contração. Muitas vezes aplicamos cerâmicas, onde a gente faz um projeto no pincel, né? A gente calcula uma contração ali que a gente deseja e almeja que aconteça, mas a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, né? Para algumas cerâmicas. E essa cerâmica, ela tem uma estabilidade muito boa de queima, sabe? E eu acho que esse é o papel que o feldspato tem nela, sabe? É bem controlado mesmo. Então, ela consegue entregar o que seu pincel está coordenando. Então, ela não é uma cerâmica que mente. Então, você coloca a massa no lugar correto, ela vai estar lá estabilizada naquela proporção, né? Claro que em alguns trabalhos onde que você tenha que compensar barras, né, de protocolo ou de copings que foram feitos inadequadamente, ou quem gosta de fazer barras reduzidas, com metal reduzidos, você tem que fazer uma queima de compensação disso, né, para você adequar essa espessura, para depois você vir com a cerâmica dando a forma que você quer. Então, ela não foge desse critério caso você goste de trabalhar com o protocolo com estrutura reduzida, né? No meu dia a dia eu não gosto, eu faço sim a estrutura compensada, eu deixo os milímetros corretos para cada área, de maneira que eu consiga ter um controle melhor da cerâmica com a contração, sabe? Então, é basicamente isso que eu vi com relação a essa cerâmica, né? Uma coisa muito bacana também é a questão da opalescência dessa cerâmica. Como eu digo, num curto espaço, onde você tem opaco, geralmente dentina opaca, dentina, e se você não tem uma cobertura legal desses espaços, o opalescente, ele te traz, sabe? Ele pega essa opacidade e ela joga para fora. E isso, muitas vezes, a gente vê trabalhos ineficientes em boca, né? Geralmente, a gente vê aquele halo do metal aparecendo, ou uma sombra. A transição ali de cor da dentina para incisal geralmente não fica legal, sabe? E aí você tenta, no meio do caminho, corrigir alguma coisa e você acaba manchando a cerâmica. Essa cerâmica, com um curto espaço de dentina, você já bloqueia esse metal do fundo. E com a curta espessura, né, de opalescência, você consegue esses efeitos que muitas vezes nós vemos no dente natural. Aquele azul margiano ali a borda incisal, indo para o ponto de contato, tudo isso com pequenas massas, quantidade de massas. Você não precisa, muitas vezes, colocar um exagero de massa para poder ter o efeito que você quer. Não quer dizer que os opalescentes dela sejam mais intensos, não. Pelo contrário, é muito suave. Aí você vê como que a cerâmica ela é controlada mesmo, sabe? Um fator legal é a temperatura de queima dela, né? Geralmente a gente, quando trabalha com cerâmica de alta, ela gira de torno de 900 a 930, né? As do mercado. Essa cerâmica ela queima 860.
Então, isso prova que o material é realmente muito bom, né? Porque você ter esse set para as estruturas de níquel cromo, cobalto cromo, é muito difícil, né? Então, assim, eu já trabalhei com a Era, que é a antecessora dela, que é anterior a ela, digo, ela, ela já te entregava essa temperatura, sabe? E é uma cerâmica muito bonita também, a Era. Já fiz vários protocolos cerâmicos com ela, mas em um curto espaço, às vezes eu tinha alguns probleminhas com a Era, mas é uma questão técnica minha, né? Como eu trabalho com estrutura compensada, eu tinha que ter outras técnicas para poder burlar a questão da passagem de luz em alguns lugares, ou transição ali da incisal, para que eu conseguisse um resultado ideal. Então, geralmente isso me levava a uma queima de compensação, uma queima de alto valor, e isso te leva tempo, né, no dia a dia do laboratório. Então, 2 queimas ou 3 queimas a mais um protocolo cerâmico, a gente sabe que isso agrega em horas, né? E também tem a questão, para algumas cerâmicas, que elas chegam a um determinado nível de queima, aí começam a surgir alguns problemas, né? Como trinca, lascamento, bolha, mesmo com a estrutura metálica estando adequada, sabe? Porque é do material não aguentar muitas queimas. Então, essa é a Zafir. Eu observei que nas queimas dela, por ela ser bem correta com relação à contração, bem mais fechada com relação à dentina, para bloquear o metal, você tem uma certa facilidade para evitar essas etapas. Então, isso te economiza tempo, sabe? E nesse caso clínico mesmo que eu apresentei para a Patrícia, na verdade, eu fiz 4 casos clínicos. Só que eu mandei só um para ela, que foi o protocolo cerâmico primeiro que eu fiz. Então, eu nem fiz teste antes de fazer esse protocolo cerâmico. Eu penso assim, se é para usar, vamos usar como tem que ser feito mesmo. Então, eu usei basicamente a técnica que eu uso mesmo de aplicação, que eu uso a técnica por muralhas, né? Aprendi com o Ginto essa técnica e eu levo para mim. Para mim é uma mão na roda, porque ela te antecipa muito a, a previsibilidade do trabalho, né? Te economiza etapas e te dá uma percepção real do que está acontecendo com o trabalho, né? Então, eu usei a aplicação por muralhas, e nessa aplicação por muralhas, a gente vai observando todos esses fatores de contração, de cor, de croma, como que ela reage ao seu projeto que você fez. E aí a gente tem a percepção de como a cerâmica se comporta num protocolo cerâmico. Então, meu desafio era, e com todas as cerâmicas que eu aplico no protocolo cerâmico, usar a menor quantidade de massa possível. Não adianta, para um protocolo, você ter a mesma técnica que você tem para um dente personalizado. Não tem a necessidade, sabe? Você pode, com poucas massas, ter um bom resultado. O que eu vejo é que a anatomia manda mais do que a questão da cor em si no trabalho. Então, eu foco muito nisso. Poucas massas, uma boa anatomia e um bom trabalho para o dia a dia, né? Mas é claro, se você quiser explorar mais a cerâmica, fazer um protocolo mais técnico, com mais caracterizações internas, externas, ela te dá essa possibilidade. Eu falo que é a minha realidade. Eu prefiro ser o mais simples possível, sabe? No dia a dia. Tanto é porque eu tenho um laboratório de produção, ateliê, mas ainda tenho uma produção considerável, e tempo para mim é dinheiro e vida. Então, o que eu consegui otimizar com relação a isso, para mim é melhor, né? Então, eu busco isso nas cerâmicas. Então, essa cerâmica, ela
realmente eu gostei dela, é uma cerâmica que te entrega essa desenvoltura para o dia a dia, sabe? Patrícia, eu não sei se já tem alguma pergunta ou se você já quer que eu compartilhe o caso Não, clínico. você já pode compartilhar teu caso clínico. Ah, joia. Então eu vou compartilhar e o áudio vai estar ligado, né? Correto? Vai sim. Aí você pode. Na Beleza. verdade, a gente vai visualizar você e o caso clínico. Ah, joia, beleza. É porque eu estou vendo aqui só o caso clínico, mas vamos ver se apareceu Aí aí. estamos vendo, tá certinho. Uhum. Ah, joia, beleza. Então aí, pessoal, o trabalho começa com um projeto, né? Geralmente eu faço projeto tanto digital como analógico. Esse projeto aí foi analógico, eu fiz uma montagem de dente superior e inferior, em dente de estoque mesmo. Através de muralha e redução, eu consegui a minha estrutura metálica. Eu trabalho com níquel cromo e esse níquel cromo em particular é o Virona Light. É um metal que eu gosto muito, muito fácil de se manusear, sabe? Então, vemos aí a aplicação do opaco em duas camadas, né? A primeira do wash e a segunda camada já com o fechamento quase total da estrutura. Vocês observem aí que tem alguns leves manchamentos de cinza ainda do metal. Esse foi meu primeiro contato para protocolo cerâmico. Então, eu consegui isso aí com duas queimas, né, de resultado. Então, você observe que o opaco dela realmente entrega um bom resultado, sabe? Então, aí, eu tirei essas fotos laterais para ver mesmo o projeto da estrutura com relação ao espaço que eu gosto de trabalhar. Então, aqui já é a aplicação da dentina opaca, né? E um alto valor da incisal. O que eu falo de alto valor? É que nessa queima, como eu vou fazer uma queima de shade, né? Eu quero uma transição ali da região cervical para a raiz, eu faço essa primeira queima já do shade correspondente ao trabalho, né? Geralmente é uma dentina opaca misturada com um modificador e para eu aproveitar a queima, eu aplico uma pequena camada de alto valor na estrutura. Nesse caso aí, eu coloquei a própria dentina opaca pura, né? Sem modificador nenhum. Já na região cervical, eu já coloquei a dentina opaca misturada com o mango, 2 para 1. Eu não sei se por motivos técnicos, aqui, Patrícia, está aparecendo para mim ali embolado, e para você também tá? Tá um pouquinho, tá um pouquinho. Eu acho que é no que converteu para o PDF aqui, deve ter dado algum problema. É verdade. Porque Acho que estava pode no. até esclarecer, né, Paulo, porque para o pessoal entender, a gente fez um teste aí com o PowerPoint, teve um probleminha, então o Paulo está apresentando o caso clínico no PDF mesmo, por isso que eu acho que É, acabou tendo, encavalando. tendo esse probleminha. Mas, enfim, ali dá para explicar. Então, aí, pessoal, a parte da dentina, né, está na região coronária ali, ó, dentina opaca. Já na região cervical, ali de transição e raiz, é a dentina opaca com o modificador. Então, para eu conseguir aquele aspecto laranjinha ali da cervical e essa transição de fluorescência para dentro da raiz, eu sempre faço essa queima, sabe? Para ela me entregar já um trabalho no final mais natural. Então, aí basicamente duas massas de cerâmica, beleza? O lado esquerdo que vocês estão vendo é como eu aplico a cervical depois de ter aplicado toda a parte cervical.
da parte coronária. Vou voltar a foto aqui só para vocês entenderem. Ó, isso aí é uma silicone. Essa silicone aí, eu faço a moldagem tipo um mock-up, né, da minha gengiva com os dentes. Eu faço o recorte da gengiva, dos dentes, na verdade, para aparecer exatamente o zenite de cada dente e a altura da papila. Então, a minha primeira referência de muralha é essa. Então, para mim, essa é uma das muralhas mais importantes, porque ela você consegue já controlar a transição de cervical e gengiva. Então, eu coloco essa muralha e faço a aplicação dessa parte de cervical primeiro e o alto valor, né? Então, aqui já é com a muralha fora de posição, e depois que eu tiro a muralha, eu aplico a cervical, né? Estendendo isso até embaixo. Então, lá, ó, tá o aspecto dela já pronta, né? Dos dois hemiarcos, e seria a primeira queima, né? Aí a gente coloca como uma queima de fundação. Então, essa queima, eu prefiro fazer assim. Eu aprendi com o Giniton, já fazia a muralha da dentina, e essa parte aí você faz introduzindo na dentina, né? Depois que você faz os recortes. No dia a dia, eu prefiro assim, que eu tenho mais controle da relação de cor. Do outro jeito, às vezes eu tenho uma certa dificuldade, tipo, o tanto de massa que eu coloquei em certas regiões, se isso introduziu de maneira correta para dentro da minha dentina, sabe? Então, eu tinha muito problema de dentina mais traumatizada em algumas regiões, outras não. Aí depois eu tinha que vir pintar para poder corrigir um problema que era lá na primeira aplicação. Então, geralmente eu faço assim, já para não ter esse problema futuro, sabe? Aí sim. Então aqui, ó, é a primeira parte, foi queimada. Aí depois dela queimada, eu faço a muralha da prótese toda com só dentina. Então, essa é a aplicação por muralha, né? Então, eu tenho todo o projeto do trabalho aí, ó, definido. Imaginem só que ali naquela transição de gengiva e cervical, eu já tenho um fundo ali já cromatizado, já com a espessura correta, para vir a dentina sobre. Então, isso me ajuda na relação de contração e forma, tá? Faço o cutback, cada um tem uma maneira de trabalhar, né? Nesse caso, eu fiz um cutback para mais, porque eu usei uma outra técnica de aplicação, vocês vão ver. Então, observem na foto superior, que lá no fundo, ó, vocês já estão vendo um assoalhozinho lá, ó, da dentina opaca com o modificador mango. Então, isso, eu já tenho isso no fundo, e já tenho uma pequena espessura de dentina nessa região cervical bem suave. Então, isso aí já é uma transição bem legal para a gengiva, caso vocês queiram fazer no dia a dia. Patrícia, ficou cortada a incisal aí? Tá bem no limite, na verdade. Ah, tá. É porque aqui também tá. Cortou um pouquinho, Uhum. Eu acho que é configuração, sabe? Eu Mas, acho que sim. mas vai dar para mostrar. Então aí, pessoal, já é uma queima apenas de clear, né? Eu já peguei aqueles mamelos, né? No caso, eu fiz aquele cutback não querendo mamelos, mas sim uma transição de dentina para incisal. Ali não era mamelo que eu estava fazendo, era só a transição, que atualmente eu estou fazendo assim, porque eu tenho um controle melhor do mapeamento ali da região incisal. Oh, que pena, olha, cortou a foto. Mas é bom que na foto inferior dá para ver. Então, ó, nas fotos inferiores, vocês observem
como que ficou a relação do clear, tá vendo? Eu faço o volume todo de incisal, já deixando na altura que eu quero os dentes. E deixo esse halo passando já no ponto de contato. Então, eu já trabalho essa questão de passagem de luz nas proximais. Vamos ver se a outra foto vai dar para ver. Acho que aqui, deixa eu voltar. Oh, que pena, cortou a foto superior de novo. Ai, que pena. Mas ali na lateral dá para ver bem direitinho, ó. Então, pessoal, ali, ó, eu apliquei a própria dentina opaca da Zafir, né, que seria, nesse caso, FB1. Então, ela lá, ó, vocês observam que eu fiz os mamelos e fiz já o halo, fazendo a moldura opaca, tá vendo? Tanto na foto lateral dá para vocês verem aí, ó. Essa aplicação aí eu fiz com o líquido Yamamoto. Então, com esse líquido, você consegue ter uma previsibilidade muito maior do trabalho de como a cerâmica vai sair. Então, você consegue dosar a intensidade de mamelo. Se você quiser um efeito âmbar, você já consegue ver esse efeito já na hora. Então, é um recurso a mais para você não errar. Geralmente, na mão livre, a gente coloca o mamelo no lugarzinho, aí você vai lá, na hora que você vai ver a queima, o mamelo não está aonde você gostaria que ele estivesse. Então, nesse caso aí, do jeito que está aí, ela sai na queima, né? Então, é bem legal essa aplicação. E sobre essa aplicação, você também consegue colocar, se você tiver uma mão boa, você já consegue aplicar já o esmalte sobre esses mamelos. Mas caso você não tenha, ou você queira fazer passo a passo, você pode queimar essa parte para depois vir com o esmalte. Eu cheguei a dar, né, no segundo trabalho, né, de protocolo cerâmico na Zafir, 12 queimas para teste. Queimei exaustivamente para ver se daria algum problema de trinca, deformar, algum pontozinho de oclusão que poderia perder por conta de contração, e não teve nada disso. Então, ela é uma cerâmica que aguenta muitas queimas, né? E eu acho que isso é uma coisa bem legal. Aí a gente já vai partir já para a definição do terço cervical, né? Já explorando um pouco de aplicação de gengiva. E você também já vai começar a aplicar os opalescentes, né? Eu gosto de aplicar opalescentes na parte externa. Tem gente que gosta de aplicar na parte interna com esmalte. Eu faço muitas vezes uma mescla disso aí, sabe? Mas para esse caso aí, eu trabalhei com esmalte OS1, que é da cor B1, né? É um esmalte bem clarinho mesmo, ele é compatível. Por que eu optei por ele, né? Porque os dentes inferiores desse trabalho eram dentes de estoque, né? Então, eu deveria chegar na cor do dente de estoque, porque ele já está praticamente no shade correto ali daquela cor escolhida, né? Então, o OS1, ele bate certinho com o B1A1 da Accuser, né? No caso, eu usei o dente premium. Então, por isso que eu optei em usar uma incisal um pouquinho mais clara. E, consequentemente, eu já parti para os opalescentes, né? Que eu coloquei um pouquinho de OT2 e OT1. Que você vai resumir o seu trabalho basicamente nessas duas massas. Se você conseguir uma boa cor de dentina, uma boa cor de transição de dentina e esmalte e os mamelos, desculpa, você pode explorar só o OT1 e o OT2. Então, essas duas massas são muito boas mesmo. Desculpa. Então, aqui embaixo, lá em cima, está a queima
do esmalte com o opalescente e a queima de fundação da gengiva. Então, observem que a minha cervical ela está delimitada, dá para ver um lápis bem suave lá no fundo, que ali é o meu limite de transição do projeto que a gente executou, né? Então, o legal é que você consegue controlar essa transição de dente e raiz, né? Dente e gengiva. Então, você consegue ter uma previsibilidade legal usando essa muralha que a gente viu lá na primeira parte, né? Já na parte de baixo aqui da foto, né? Eu já apliquei já a gengiva, já dando o volume correto para o trabalho, já com um volume bem mais acentuado de massa. Muitas cerâmicas não gostam, outras não é que não gostam, né? Não aceitam uma quantidade grande de cerâmica, porque elas tendem a ficar opacas. Então, a gengiva, eu vejo muitos técnicos aplicando um volume muito grande de cerâmica e depois não tendo uma cor legal de gengiva. Muito tem a ver com o tanto de espessura que você coloca de gengiva na aplicação. Essa cerâmica eu já fiz o teste, já fui para o pau, já para ver o que ela ia me entregar. Então, eu coloquei um volume bem considerável de cerâmica e a cor saiu da maneira que eu queria. Esse paciente em específico, ele é um paciente negro, então tem aqueles pigmentos, né, de melanina ali, bem acentuados. Então, eu já comecei a trabalhar isso aí de dentro para fora, né? Então, a gengiva, o que eu acho legal, tanto da Era como da Zafir, né, e também tem a 750 aqui no laboratório, são as gengivas, né? Muitas pessoas me perguntam sobre gengiva. E assim, eu não gosto de defender marcas, mas tem umas que são deficitárias e outras te entregam um grande leque. Então, a Cuser consegue entregar um grande leque de gengiva onde você consegue resolver 90% dos seus casos. Os outros 10%, você ainda tem um recurso de pintura. Ainda você consegue ter uma naturalidade fazendo pintura, tanto externa como interna, e chegar nessa cor que geralmente um paciente tem diferente da outra, né? Então, é um fator bem legal falar da gengiva. Paulo, Oi. chegou uma perguntinha aqui. O que seriam as cores OT1 e OT2? OT1 e OT2, eles são opalescentes, né? Vamos pegar uma marca de cerâmica aqui, não sei qual marca de cerâmica que ele usa, mas vamos pegar a Noitac e a Ivoclar, que são as mais conhecidas, né? Comparando o OT1, seria o OE1, que é aquele esmalte um azulado bem fraquinho, bem legal, né? E o OT2 seria esse esmalte um pouquinho mais grey, né? Ele é um pouquinho mais acinzentado. Então, dependendo da situação, se você quiser mais translucidez, ou se você quiser um aspecto de mais vida, de puxar a cor do fundo, geralmente eu vou para o OT2 puro. Comparando com o Noritake, ele seria tipo um LT1 da vida, sabe? LT1 com TX misturado, então seria mais ou menos a cor, seria essas massas. Elas são opalescentes translúcidas, elas não têm shade nela. Então ela te dá esse resultado de opalescência. Eu gosto de colocar opalescência na parte externa do trabalho. Para dente natural, quando a gente vai personalizar um dente natural, né, geralmente massas de opalescência a gente coloca na parte interna, para a gente ter esse mimetismo correto de cor para o dente natural. Para o protocolo cerâmico, eu gosto de colocar na parte externa, porque você tem uma falsa sensação de que o esmalte está certo, que a cor está correta, que existe uma translucidez. E para protocolo cerâmico não há problema algum, entendeu? A não ser que você queira fazer um protocolo cerâmico totalmente personalizado.
aí sim, você colocaria OT1 na parte interna, OT2 na parte interna. Aí tem vários OTs, né? Tem o OTG, que é mais cinza ainda. Aí você coloca isso tudo na parte interna e viria com o esmalte, cobrindo isso com clear. Então, aí vai depender de como você tem a percepção do seu caso, das suas cores, né? Cada técnico, essa questão de cor é bem particular. Então, eu gosto de jogar essas massas na parte externa do trabalho. Então, essa é a 7ª queima. Obrigada, viu, Paulo? Qualquer Nada. coisa, se tiver mais alguma dúvida, podem escrever aqui. Uhum. Tá, joia. Aí, já é a 8ª queima. Então, veja que eu já dei o formato que eu quero na gengiva, né? Geralmente, nessa queima aí, eu uso uma gengiva clara na gengiva livre, né? Que seria ali bem próximo à cervical do dente. E geralmente lá na papila incisiva eu jogo essa massa mais clara. Na gengiva inserida, geralmente eu jogo a cor base misturado com um pouquinho com a gengiva clara, mas já é uma camada bem mais fina, porque a cor mesmo já está no fundo, sabe? Então eu consigo essa transição de gengiva livre para gengiva inserida, e quando o protocolo é muito longo, existe o fundo de saco, né? Que na verdade ele está mais embaixo ainda, mas tem gente que gosta de colocar o fundo ali de transição bem mais escuro, né? Então você tem que realmente ver a cor da gengiva do paciente para saber qual a cor de selamento do seu trabalho. Nesse caso aí, a cor de selamento que estava por baixo era G8, porque o paciente era negro. Depois eu vim desconstruindo isso, desaturando para a parte vestibular, né? Então, a 8ª quimo, vocês observam que eu me preocupei mais com gengiva. A parte de dente é só ajuste, só um retoquezinho bem sutil. Observe lá, não está dando para vocês lerem, mas os ajustes eu fiz de aresta com o OT1. Então, o OT1 é um opalescente muito bonito. Então, você pode fazer pequenas correções de forma com ele, onde você consegue mais naturalidade. Beleza? Então, aqui, a 9ª queima, em particular, é o glaze, né? Então, esse trabalho eu dei 9 queimas. Então, assim, tem cerâmica que não aguenta 9 queimas. Eu já trabalhei com marcas de cerâmica que na hora que chega na 5ª, 6ª queima, ela abre o bico. Aí começa a dar trinca, aí você começa a ter que resolver problema. Aí seu trabalho, que era para ficar bonito, já não fica, porque você já teve que resolver problema de uma trinca, já perdeu a forma de outro elemento. Aí virou a novela, né? Aí o caos está instalado dentro do laboratório. E eu acho que isso é muito ruim, porque é um trabalho que demanda muito tempo e conhecimento, né, de forma, como se aplicar. Você fica muitas horas na bancada e você vê seu trabalho no final sendo prejudicado porque a cerâmica muitas vezes não aguenta esses vários ciclos de queima com uma quantidade muito grande de cerâmica, né? Então, as cerâmicas da Cuser, em particular, que eu trabalhava antes, a da Era, ela nunca me deu problema de lascamento, de trinca, de cor, de alguma trinca tardia, que em algumas as marcas de cerâmica acontece também. Então, ela é uma cerâmica muito estável. Então, a proposta da Zafir não quer dizer em substituir a Era, mas um aprimoramento, né, com outras tecnologias. Eu acreditei piamente no material porque eu já aplicava a Era. Então, assim, eu já fui para o protocolo cerâmico já de uma vez, sem ter aquela, tipo assim, a preocupação de que, será que vai dar errado? Então, eu apliquei no meu dia a dia mesmo, como eu faço para todos os protocolos, tá? Então, observem aí, a gengiva tem alguns pigmentos mais amarronzados, tá vendo? Isso aí é característica do paciente. Então, eu consegui fazer essas partes aí com G8
E na parte externa, eu fiz uma pinturazinha com o glaze da Era, né? Eu usei um marronzinho bem suave. Eu acho que o efeito chama, se eu não me engano, chama Mon. Eu acho que é isso mesmo. Não é marrom, é outro nome. Oxe, a foto deformou. Ai, que pena, tá tão lindo. Que Ai, ai. Mas enfim, o pessoal que está trabalhando, que está na live aí, depois a Patrícia vai ficar encarregada de mandar o PDF para vocês aí. sim, e também queria aproveitar para avisar vocês que a gente, esse caso clínico que o Paulo gentilmente cedeu para a gente mostrar aí, a Hera Zafir, ele foi transformado num e-book, né, como se fosse um livrinho mesmo, um passo a passo, e isso vai ser disponibilizado, vai ser divulgado brevemente aí pelas mídias sociais, vocês vão ter acesso a isso no nosso blog, então também vocês vão ter mais contato próximo, né, com as fotos em melhor resolução. Que pena que distorceu. Eu estou tentando imaginar que tipo de paciente usaria uma prótese dessa aí. É, Ai, ai. É, que ficou tá bem tudo alongado os dentes, né? bem. Mas deixa eu ver a próxima aqui. Vamos ver. Ah, agora sim. Ó, então lá, pessoal, aí deu para ver direitinho, ó, mudou bem, né? A prótese inferior é metaloplástico, o dente é o Cuser, como eu tinha dito, é o Premium. A cor do dente era B1. Então, vocês observem o mimetismo, né, da cerâmica com o dente. Então, ó, é praticamente o mesmo shade, né, a mesma característica de incisal que eu copiei do inferior, porque eu tinha uma referência do inferior, então eu tinha que seguir isso como referência. Eu não poderia brincar muito na incisal, por exemplo, do trabalho, e colocar tipo, um efeito mais do que deve. Então eu fiz bem uma cor de dente de estoque mesmo, e eu acho que a proposta da protocolo cerâmico é a ideal, né? Tipo, você tem que preocupar mais com forma, né? Volume gengival correto, e o trabalho já tendo shade correto, isso aí casa certinho. Então, para protocolo cerâmico, eu acho que o mais simples é o melhor, tá? Aí estão a vista lateral do trabalho com fundo branco. Então, vocês observem na foto de baixo aí, ó, uma leve passagem de luz na borda incisal, com uma leve bloqueio, com aqueles mamelos que eu fiz lá com a própria dentina opaca, tá vendo? Observe também o halo lá, ó, opaco também, com dentina opaca. Então, tudo isso aí tá no dente natural, e também se você for pegar o dente de estoque da Cuser, existe exatamente isso aí dentro do dente. Então, é uma cerâmica bem legal, caso você queira fazer casos mistos, né? Para esse fim. Patrícia, eu vou voltar uma foto aqui, que eu esqueci de falar um negocinho aqui. Ótimo, não? Fica à vontade. Na prótese inferior, o que foi feito? Foi feita uma prensagem caracterizada, como todos nós já conhecemos, né, do saudoso Thomas Gomes. Então, foi feita uma prensagem STG. E por mais que eu tente chegar à cor do STG em algumas massas de cerâmica, eu não consigo, sabe? Geralmente, ela puxa um pouquinho mais para o roxo, fica um pouquinho roseada. Então, na vestibular dessa gengiva, eu usei o Pala Creative, né? Eu fiz a limpeza, fiz o ataque para a limpeza, usei o connector da Cuser. Após isso, eu fiz a aplicação do Pala Creative nessa prótese inferior, para tentar chegar na cor do protocolo cerâmico que eu fiz e na cor do paciente também, tá? Então, é um pontinho bem legal aí para quem gosta de fazer caso misto. O Pala Creative
vale super a pena adquirir, viu, gente? Patrícia, findou-se aqui. Eu achei que as fotos do paciente viria, mas não veio. Mas que pena. Mas assim, É, a gente vai ter o caso aí montadinho, bem estruturado. É uma pena que a gente ai, realmente vai sim. tem um probleminha técnico aí e a gente não conseguiu passar É, o PowerPoint, mas eu acho que ficou super bem didático mesmo esse passo a passo para quem não conhece, aham. né? Entender exatamente a nomenclatura, onde ela foi aplicada e tudo mais. E eu queria te agradecer de novo por ter gentilmente cedido aí o teu tempo e o teu trabalho aí e compartilhado com a gente. Queria dizer a todo mundo que se vierem a ter alguma pergunta, algum questionamento, que entrem em contato com a gente, ou não sei se você tem algum canal assim de comunicação com o pessoal, não sei se você quer passar algum Instagram, alguma coisa assim, mas se não, assim também por intermédio da Coolzer, a gente pode mandar para o Paulo, aí o Paulo responde, vai ser um prazer a gente poder. Então, geralmente eu uso a mídia social mais é o Instagram mesmo, né? Eu recebo muitas perguntas. Muitas perguntas eu não respondo na hora, até mesmo pela minha rotina. Mas pode ficar tranquilo que com a hora a resposta chega. Mas pode mandar Muito, qualquer dúvida lá. muito bom, obrigada, viu, gente? Obrigada a todos. Eu queria dizer que a semana que vem a gente vai ter mais um webinário a respeito de Hera Seranzafir com o professor Milton Errara, né? Do Sul. Então, quem quiser, e também é importante saber que todos os nossos webinários eles ficam gravados e depois eles são disponibilizados aí no canal do YouTube da Coolzer, tá bom? Então, as pessoas que Ah, legal. conheceram, se inscreveu e não conseguiram acessar ao vivo por conta do horário, depois tem a oportunidade de assistir, tá bom? Então, um abraço a todos, bom final de tarde, obrigada, Paulo. E a gente se despede por Ok, aqui. eu que agradeço. Um Tá, abraço. joia. Obrigado você. Tchau, tchau. Abraço.